Olá, sejam todas bem-vindas para a semana bronzeadora de sucesso da Rapidão Bronze. Você que deseja ingressar na área do bronzeamento a jato não pode perder uma aula sequer dessa semana, porque eu vou te contar segredos que muitas vezes você só encontra em cursos pagos. E eu não tô te falando apenas com relação ao bronzeamento, e sim sobre técnicas de venda e marketing digital que com certeza farão toda a diferença no seu negócio. Bom, vamos lá. O meu nome é Lígia Ferreira, eu tenho 30 anos e trabalho com bronzeamento a jato desde 2019. Fiz 3 cursos na área, tentando me atualizar e obter conhecimento não só sobre o bronzeamento a jato, mas sobre como eu poderia ter mais clientes, como eu poderia ter a minha agenda cheia de clientes, como eu poderia vender o meu serviço. Nos cursos de bronzeamento a jato que eu fiz, não encontrei nada que pudesse de fato me ajudar com isso. Tive que comprar cursos de marketing digital, investi muita grana e tempo tentando adaptar as informações que eu recebia para o mercado do bronzeamento. Depois de um tempo, como eu não desisti, eu consegui validar essas informações. Mas se eu tivesse na época alguém que pudesse me passar essas informações direcionadas para o meu negócio, mas eu não tinha desgrudado dessa pessoa. E esse é o nosso objetivo durante essa semana, te ensinar como que você vai utilizar o marketing digital otimizado para o bronzeamento, sem precisar perder dinheiro investindo em cursos caros de marketing digital ou até mesmo fazendo anúncios por conta própria na internet, anúncios que muitas vezes não funcionam. Bom, só que para isso existem técnicas e aplicando essas técnicas, com certeza você vai ter a sua agenda cheia de atendimentos. Porém, você precisa se comprometer com você mesma e com o seu negócio. Sendo bem sincera e realista com você, as coisas elas não acontecem do dia para a noite. Seria maravilhoso se fosse assim. Tudo vai exigir constância e disciplina. Constância e disciplina. Você vai precisar respirar o seu negócio, mudar o seu mindset. Porém, a aula sobre marketing digital é amanhã. Agora nós vamos conversar sobre o bronzeamento a jato, a técnica, aplicação e produtos. Vamos lá? Aprender a trabalhar com bronzeamento a jato não é algo extremamente difícil. Você só vai precisar se dedicar e treinar bastante. Agora, uma coisa eu vou te dizer. Se você quer ter ganhos acima da média, você precisa estar acima da média. O atendimento ao cliente leva cerca de 30 minutos. E o que mais chama a atenção nessa profissão é a liberdade de tempo e a possibilidade de altos ganhos financeiros. O valor cobrado por sessão é em média de 120 a 240 reais. Isso depende muito da sua região e da experiência que a cliente vai ter com você. Como que vai ser o seu atendimento? O custo por atendimento, eu tô falando apenas de materiais, tá? Desconsidere deslocamento e etc. O custo por atendimento é em torno de 25 a 30 reais. E é aí aonde está a grande oportunidade de negócio. Além de que, para começar a trabalhar com bronzeamento a jato, você não precisa alugar nenhum espaço. Você pode começar atendendo as suas clientes a domicílio. E, inclusive, é o que eu recomendo que você faça. Depois da pandemia, essa modalidade de atendimento a domicílio ganhou muito espaço. É um serviço rápido e cômodo para quem contrata e muito gratificante para você que executa. A essa altura do campeonato, você já deve saber que o bronzeamento a jato é um método de bronzeamento totalmente saudável e ele é recomendado, indicado por dermatologistas, porque ele não agride a pele, ele não possui radiação e muito menos ativa a produção de melanina. A melanina, ela é a defesa da nossa pele contra as radiações recebidas pelo sol ou pelas camas de bronzeamento. Mas então, como que acontece o efeito do bronzeado? Através do DHA presente na solução bronzeadora. É ele quem faz com que toda a mágica aconteça. Mas o que é DHA? DHA é a dihidroxiacetona. Ela é um monossacarídeo derivado da cana-de-açúcar. O DHA, ele reage com a queratina da nossa pele, formando ali um polímero marrom chamado de melanoidina. E é aí que acontece o efeito bronzeado. Legal, né? A duração do bronzeamento a jato, ela é de 10 a 12 dias, dependendo dos cuidados, tá? Ou um ciclo de renovação celular da nossa pele. Por isso, existem algumas recomendações antes e depois da sessão, que nós chamamos de pré e pós-bronze, que é o que vai garantir a durabilidade e a uniformidade do bronzeado. A recomendação mais importante, ela inicia ali no pré-bronze, que seria a esfoliação da pele. O processo de esfoliação, ele deve ser feito com até 1 hora de antecedência da sessão e precisa ser utilizado bucha vegetal
total e um sabonete neutro. A esfoliação, ela precisa ser feita em toda a pele. Você precisa orientar a sua cliente para que ela realmente faça esse processo. Na hora da sessão, a sua cliente precisa estar com a pele limpa e esfoliada, livre de quaisquer resíduos, livre de creme, desodorante, perfume, hidratante. Você também deve verificar se ela está com anéis, colares ou brincos, e se ela tiver, retire. Ela deve separar roupas soltas e escuras para usar depois da sessão de bronzeamento. Nada de calça jeans, de sapatilha, tênis, não. Precisam ser roupas soltas. O mais indicado é que ela utilize um vestido. E se, por um acaso, você for fazer a sessão após o horário comercial, a sua cliente já vai estar em casa, ela pode utilizar uma camisola normal. Bom, sobre a marquinha. Quando é realizada a sessão de bronzeamento, a cliente precisa ficar o período de 8 horas com o produto na pele antes de tomar o primeiro banho. E com o biquíni também. E aí, sobre o biquíni, eu tenho algumas situações para falar com vocês. Bom, pode ser utilizado o biquíni de fita, que é aquele que você monta na hora, ali no corpo da sua cliente, e pode ser utilizado o biquíni próprio da sua cliente. Até mesmo hoje em dia, existem biquínis próprios para bronzeamento, que imitam a fita. Esse também pode ser utilizado. Tá. Mas qual é a diferença entre um e o outro? Bom, com o biquíni de fita, a marquinha ela vai ficar bem evidente. Com o biquíni de tecido, isso você precisa falar para sua cliente, porque depois ela vai reclamar com você se você não falar. Com o biquíni de tecido, caso ela opte por essa opção, a marquinha não vai ficar tão evidente. Por quê? O biquíni de fita, ele isola a área. Ele não deixa passar produto ali onde está o biquíni. O biquíni de tecido é o contrário. Ele dá uma leve isolada. Porém, como ela precisa ficar 8 horas com o biquíni antes de tomar o primeiro banho, nessas 8 horas, essa alcinha vai dançar pra lá e pra cá. E o que vai acontecer? Vai espalhar produto. E aí, consequentemente, ela não vai ter uma marquinha tão evidente, porque vai bronzear ali aquela região. Caso a sua cliente queira fazer com o biquíni de tecido, ou você não tenha muita praticidade em montar um biquíni de fita, você pode fazer o biquíni. Ela pode usar o biquíni de tecido e você pega um pedaço de fita na largura que ela escolher de marquinha e coloca por baixo e pede para ela retirar essa fita somente depois do primeiro banho, ok? E aí, falando com vocês com relação ao primeiro banho, muitas pessoas se assustam quando vão tomar banho e olham ali aquela cor marrom escorrendo ralo abaixo. Aquela cor que escorre ralo abaixo nada mais é do que o corante guia utilizado dentro das soluções bronzeadoras para que a profissional saiba aonde foi feita a aplicação, para que não gere manchas ou locais aonde não foi aplicado a solução bronzeadora. Aquele corante ele serve única e exclusivamente para orientar você, profissional, de onde foi feita a aplicação, ok? Mas você precisa orientar a sua cliente para que ela não se assuste nesse momento, para que ela não pense que aquela cor que está indo ali, aquela água marrom, é o bronze dela saindo, porque não é só o excesso de corante, que é conhecido também como bronze simulatório, ou seja, quando a gente vai na casa da cliente fazer ali a aplicação do bronze, ela ainda não está bronzeada, porque na verdade o DHA, que é responsável pelo efeito bronzeado, ele é incolor. O que é aplicado ali e visto na hora é apenas o corante guia, tá bom? O resultado final do bronzeamento dela é quando completa 24 horas de sessão. É nesse período que o DHA ele atinge o seu pico máximo de ação. Então, quando completar as 24 horas, é o resultado final do bronzeamento. Com relação aos cuidados que as clientes devem ter no pós-bronze, o principal deles é não fazer uso de óleos corporais. Hidratar bastante a pele, beber bastante água, não esfregar muito a pele com toalhas ou buchas, porque isso pode acelerar o processo e fazer com que o bronze saia muito mais rápido. Ou até mesmo pior, pode fazer com que ele saia de maneira disforme e com manchas. E isso é horrível. Sobre o produto, a solução bronzeadora que nós utilizamos para fazer a sessão de bronzeamento, como eu disse, ele possui níveis de DHA que devem ser específicos para cada fototipo de pele. Bom, se você não sabe o que é fototipo de pele, essa é uma lição de casa. Estude sobre os fototipos de pele. São 6 os fototipos, tá? E aí, assim, se você utilizar uma solução com uma baixa quantidade
quantidade de DHA em um fototipo 5 ou 6, provavelmente a sua cliente vai pedir o dinheiro dela de volta. E com razão, porque o bronzeado não vai ser evidente para ela. E o contrário também acontece. Se você utilizar uma solução bronzeadora com altos níveis, alta concentração de DHA em fototipos 1 e 2, em fototipos mais baixos, você pode deixar a sua cliente laranja. Então, bronzeadora tem que conhecer sobre níveis de DHA e fototipos de pele. As soluções bronzeadoras, elas devem ser conservadas sempre em temperaturas abaixo de 23 graus. E como a gente vive num país de clima tropical, o ideal é que você sempre deixe a sua solução bronzeadora refrigerada. Pode ser na geladeira, fechadinha ali, tá? E jamais devolva para a embalagem original a sobra de um atendimento, porque isso pode desestabilizar ali os componentes da fórmula e fazer com que a solução bronzeadora perca qualidade. Ou pior, pode gerar até mesmo uma contaminação cruzada. Não faça isso, tá? A quantidade que nós utilizamos geralmente é de 50 a 60 ml. Inclusive em plus size. Utilizar mais do que 60 ml em um atendimento não tem necessidade e pior, faz você jogar o teu lucro pistola abaixo. Todo o material que nós utilizamos para fazer a sessão de bronzeamento a jato a domicílio, ele cabe em uma mala média de viagem. É fácil de transportar e você pode utilizar uma bolsinha térmica para carregar a sua solução bronzeadora, caso você faça vários atendimentos seguidos um atrás do outro e ela precisa manter ali a conservação, a temperatura. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as redes sociais e a importância do marketing digital, tráfego pago, juntamente com o orgânico, como tudo isso pode ajudar o seu negócio a crescer, tá bom? Eu te vejo lá, um beijo!